Olá, eu sou o pastor Wilson Abreu, da Comunidade Cristã Vivendo a Palavra. Seja muito bem-vindo ao canal Jesus, Palavra e Oração. Espero que você aproveite bastante as nossas mensagens, elas são sempre edificantes e fazem bem à alma e ao espírito. Fico também aqui deixando o nosso convite, caso você queira e tenha possibilidade. Eu te convido a ser um mantenedor do nosso canal. Nós precisamos da ajuda dos amigos. Nosso canal não é monetizado e, portanto, as ofertas dos amigos é que ajudam a sustentar o canal no ar. Claro que as ofertas não são obrigatórias, são voluntárias, mas são muito bem-vindas. E eu oro pela tua vida para que Jesus te abençoe ricamente. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículos 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Amém. Bom, passagem muito conhecida, né? Pelo menos no geral, assim, conceitualmente, todo mundo já ouviu pelo menos uma vez falarem a respeito dessa passagem do povo pelo mar, que foi aberto numa situação completamente impossível de acontecer. Veja, depois que o povo foi liberto e começou a sua caminhada pelo deserto, houve um arrependimento do rei e ele resolveu então perseguir novamente o povo de Deus. E chegou num determinado ponto em que o povo estava entre as montanhas e o mar. E não tinha por onde escapar, porque o lugar que eles estavam era como se fosse uma grande baixada cercada por montanhas. E havia praticamente um único lugar para se passar. E ali o Senhor protegia o povo. E Moisés recebeu a ordem, né, para seguir em frente. E aquela ordem que, quando nós paramos para pensar e nos colocamos na situação de Moisés, precisava muita fé, porque quem ousaria querer abrir o mar? E, no entanto, Moisés obedeceu a ordem de Deus e, ao tocar com seu cajado no mar, o mar se abriu e o povo pôde passar num lugar seco, completamente seco. E a gente sabe, né, o transcorrer da história, o povo passa, o exército começa a invadir o local que está em terra seca, né, com aqueles muros de água ao lado, e, de repente, num sinal de Moisés, Deus faz com que as águas se fechem sobre o exército inimigo, o exército perseguidor. Aí o que nós vemos na nossa vida que possa ser similar a essa situação? Há momentos em que nós nos vemos acuados e sem saída, seja o assunto que for, né? Mas, em geral, nós nos vemos numa situação
que nos sentimos perseguidos e sem conseguir enxergar por onde escapar. E quando estamos em fé, o Senhor fala conosco. E muitas vezes o Senhor dá a ordem do impossível. E a gente vê o impossível acontecer diante dos nossos olhos. E a gente vivencia o impossível, assim como aquele povo vivenciou passar a pé enxuto no meio do mar, com as águas abertas para que eles pudessem passar num corredor seco. Então é assim que muitas vezes acontece na nossa vida. E nós devemos então glorificar ao Senhor e entender que Ele é soberano e que Ele tem poder para realizar aquilo que nós consideramos impossível de realizar. Creia e verás. Amém? Vamos orar. Senhor, nós buscamos a Tua presença, clamando a Ti, Senhor, para que olhe para as nossas situações de vida e enxergue as coisas que nós nos sentimos completamente incapacitados de fazer ir à frente. E nós te pedimos, Senhor, abre o mar diante de nós para que a gente possa passar. Nós temos fé, nós cremos que o Senhor pode fazer isso por nós. Nós aguardamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero te ver em outras oportunidades. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Forte abraço. Até a próxima.